Depois de muito tempo vocês esperando para eu falar da cerveja Colônia, eu resolvi trazer para vocês. Essa aqui, ó, é a mais conhecida do supermercado. É a que a gente acha com maior facilidade. Janaína, por que falar da família Colônia? Vou até virar o rótulo para frente. Uma cerveja do interior do Paraná, aqui de Toledo, pertinho da gente. Tem uma história desde 1998, então faz muito tempo que essa cerveja tá no rolê. Mainstream, ou seja, prateleira de supermercado super fácil. Cerveja barata, mas barata mesmo. Muito fácil de consumir. Mas, obviamente, eu preciso fazer uma análise sensorial e tentar entender como é que é essa bichinha. Para começar, para falar da cerveja Colônia, eu falo também da cerveja zero álcool. Os caras fizeram uma zero álcool, não é? Tem um percentualzinho de álcool, tá, galera? Eles fizeram a zero álcool da versão Pilsen, tradicional deles, porque eles também têm a cerveja puro malte. Essa daqui tem milho, não tem segredo. Você não gosta de milho, você já não tem para que vai milho na cerveja, você não vai gostar de cerveja. A sem álcool também tem milho. Eu vou abrir as duas pra gente comparar a coloração, ver se tem alguma diferença, fazer análise sensorial e contar pra vocês. Não dá muito segredo no copo. Cerveja com a coloração tradicional das Pilsners de prateleira, aquele douradinho bem leve, palha, né? Um palha para amarelo, que não chega bem a um dourado, espuma bem intensa, bem fechadinha, e o aroma de cerveja tradicional brasileira, aquela refrescante que é pra gente se hidratar. Não tem nada de grandes cargas de malte ou algum aroma diferenciado de maltes especiais. Malte de cevada tradicional. Vou abrir agora sem álcool. Cerveja sem álcool tem gente que odeia, tem gente que nunca tomou e fala mal. E tem gente que tá super se adequando, que é um mercado que tá crescendo demais. Agora vamos dar uma olhada no cheirinho dessa aqui. Muito parecido com a outra, malte tradicional de cevada, aquele aroma da cerveja clássica. Agora eu vou provar as duas e vou dizer o que eu conto pra vocês. Diferenças básicas das duas no copo. A primeira, que é a cerveja com álcool, a retenção da espuma é sensacional. Ela se mantém por bastante tempo e é bem fechadinha. A segunda, diluiu. A gente tá com pouquíssima espuma aqui em cima, foi servida bem depois e já tá desaparecendo. A coloração das duas é igual, cerveja bem límpida, super filtradinha. É límpida, sensacional, visualmente falando. Mas a espuma, ó, desceu. Agora vamos pro sabor e ver o que ela nos entrega. Minha gente, vocês vão ter que me aturar falando bem da Colônia. É isso, cerveja lá de Toledo, como eu falei, interior do Paraná. Acabei de tomar, eu não sei se é porque eu comprei lá, eu sempre falo pra vocês sobre as cervejas mainstream. O problema não é a cerveja, não é a produção da cerveja, o problema é todo o aparato logístico que ferra com o sabor dessas cervejas. Fica muito tempo no sol, pega todo tipo de adversidade climática e aí demora muito pra chegar no cliente, o cliente deixa jogado pra fora do estoque. Então, quer dizer, se não cuidar com uma cerveja, não importa se ela tá na lata ou na garrafa, ela realmente vai ficar zoada. E essa daqui, como eu tomei, trouxe de lá, tô tomando pra vocês, vou falar, a espuma continua aqui, não abriu nenhuma bolinha dentro. Pra galera que toma aquela vermelhinha das antigas que falam que é chopp, não é chopp, pra galera que toma aquela redonda, pra galera que toma aquela que era do baixinho, cara, ela é super honesta, não tem nenhum gostão de milho, como o povo espera ter, uma quantidade de maltose que a gente espera nessas cervejas, que elas ficam meio xarope, ruinzona, não é o caso. Cerveja bem gostosa, um drinkability sensacional, bebe-se fácil ela e muito saborosinha de tomar. Leve pra caceta, mas não é tão leve contra outras cervejas que eu já falei pra vocês. Então essa daqui, ela fica no patamar real da que desce redondo, da que não é chopp, enfim, ela é bem honesta, galera, bem honesta, dá pra tomar tranquilo no churrascão. Agora, a surpresa, essa aqui é a zero deles. Cerveja zero naturalmente tem sabores que fogem um pouco do normal por causa do processo de desalcoolização ou processo de frenagem da fermentação. Essa daqui tá bem ok também. Tá muito parecida com aquela... Que droga, não falou os nomes, né? Aquela primeira lá, que tem a latinha vermelha, que dizem que é chopp, mas não é chopp. Né? Bem antiga, classicona, ela tem uma zero álcool que é super honesta. Essa daqui também, honestíssima. Não tem dulçor residual, não é xaropada também. É uma cerveja super ok. Quer tomar uma zero álcool? Quer sentir um gostinho de cervejinha? Super ok. Agora a gente vai falar da puro malte. Então vamos lá, essa daqui é a Colônia puro malte. Ela tá meio douradinha com preto, mais escura assim. Sabe o que é engraçado? No site dos caras, Beba Colônia, é escrito bem, fica bem característico assim,
que ela não possui aditivos. Vamos voltar para a latinha vermelha? Aqui do lado tem as informações dela, gente. Ó, e aqui diz antioxidante e estabilizante. Ou seja, não é só água, malte, lúpulo, levedura e milho. Ela tem aditivos. Essa daqui já não tem. E eu acho muito estranho uma cervejaria fazer uma com aditivos e outras não tem aditivo e ainda ficar exaltando isso. Eu vou abrir, vou fazer o serviço, vou mostrar pra vocês como é que tá a coloração e espuma, vou tomar e vou contar. Mas assim, não tô esperando muita coisa, porque eu já ouvi algumas críticas dela que pra uma puro malte ela não tá das melhores. Vamos ver. Normalmente a gente não faz o serviço encostando no copo, tá, galera? Como eu tô na minha casa, fazendo um serviço bem ok, né? Então lá, ó, aqui a gente já tem a coloração um pouquinho mais acentuada para dourado, mas continua também ali, passou de palha para o amarelo já mais intenso, indo para um douradinho. A espuma já não tem a mesma sensação da outra, parece que ela é um pouco menos persistente, as bolhas são maiores. De aroma, sim, a diferença é gritante. Essa daqui a gente pega até um pouco de lúpulo, tá? Então você tem já maltes especiais, dá a sensação de maltes especiais, não apenas o malte Pilsen tradicional. Não sei se ela tem outros maltes, mas é a sensação aromática que eu tenho. E aqui a gente já tem uma sensação de da base de lúpulo, um Hallertau, talvez, um Saaz, alguma coisa dessa pegada de lúpulos mais neutros, mas que trazem essa característica floral herbal. Muito perfumada. Agora eu vou tomar e já conto pra vocês o que eu achei. Considerações após degustar essa cerveja. É muito estranho falar pra vocês que eu prefiro uma cerveja com antioxidante do que uma cerveja puro malte, mas nesse caso tem alguma coisa dessa puro malte que não me apetece no meu paladar. Gostando muito de cervejas lager, gostando muito de cervejas tipo Pilsen. Não sei o que é. Um desequilíbrio entre o dulçor do malte e o amargor do lúpulo, talvez, alguma coisa assim. A outra cerveja é mais fácil de beber, mais gostosa de beber, e essa aqui tem até um aftertaste um pouquinho mais amargo do que o normal. Então ela ficou um amarguinho meio chatinho, sabe? Não é uma cerveja ruim, muito pelo contrário. Pela galera que gosta mais encorpada e mais forte, talvez essa daqui seja muito mais o teu produto do que a outra, eu acredito. Mas, de fato, algumas outras pessoas que haviam me dito que a puro malte deles tinha alguma coisa que parece desequilibrado para base de receita, sim. Mas, volto a dizer, para quem gosta das cervejas das garrafinhas verdes, das mais amarguinhas, talvez você vá gostar. Agora aquela polêmicazinha básica que todo mundo gosta. Mouse Beer não é bem o estilo de cerveja, porque a quantidade de malte para produzir essa cerveja é muito baixa. O percentual dela é abaixo até do que é obrigatório na legislação brasileira. Mas assim, todo mundo conheceu o Mouse Beer como cerveja, é uma cerveja doce, é uma cerveja preta, é uma cerveja saborosa, porque muita gente acha. Então, explicando aqui, ela não tem a quantidade de ingredientes mínimas que a legislação pede. Então, falar cerveja, meio estranho. Mas a gente vai falar agora da Mouse Beer da Colônia. Uma coisa que me deixou encafifada a hora que eu vi na prateleira do supermercado. Como é que tem Mouse Beer zero álcool? Como é que conseguiram fazer isso? Tudo bem que se você frear o processo de fermentação, o malte de cevada, ele traz muito açúcares que precisam ser convertidos depois em alcoóis. Mas assim, se você frear, ele vai deixar a cerveja bem adocicada e você não vai ter álcool. Mas para ter essa quantidade de doce que vai caramelo depois, eu queria entender como que eles fizeram. Mas achei muito bacana. Você tem um tipo de cerveja super doce, que o povo gosta bastante, e na versão zero álcool. Vou abrir as duas e vou mostrar para vocês como fica no copo. Tradicionalmente, e nenhuma surpresa, uma cerveja preta, quase fechada. Vai lá, marrom escuro. Se a gente colocar ela na transparência, vocês não vão conseguir ver muito. Mas eu aqui tenho transparência dela, ela tem um rubi bem translúcido, né? Então assim, ela não é totalmente fechada. Veja meus dedinhos lá do outro lado. Se a cerveja continua sendo super escura, essa daqui é a tradicional com álcool. O perfume de caramelo dela é absurdo. Então assim, caramelo, caramelo, caramelo. Essa cerveja vai água, malte, levedura, lúpulo, acredito que muito pouco, e uma quantidade, uma carga importante de caramelo para realmente trazer esse dulçor extremamente exponencial. E essa coloração também ajuda muito nessa caramelada que eles conseguem trazer isso. E ela tem um cheiro de cerveja de caramelo, nada de novidade. Não tem cheiro de stout, não tem cheiro de porter, não tem cheiro de outras ales, né? Que a gente tem características de torrefação bastante importantes. Essa não tem. Vou deixar aqui do ladinho para abrir a moça sem álcool. As latas são bem diferentes, tá? A lata que tem álcool, ela tem um verdão embaixo bem visível, né? E a outra já não tem. As sem álcool deles são bem discretas, as latas. Eu gostei, menos é mais, aquela coisa toda. Botando no copo. De novo, louco, aqui ó,
cheirão de malte. Eu vou beber as duas e já compro pra vocês. Ó lá, a outra tava aqui do lado, a espuma morreu. Não vai dar tempo de ir no velório, foi muito rápido. Essa aqui ainda tem um pouco. Minha gente, a espuma morreu, como a gente disse, fomos ao velório. Essa daqui é sem álcool, essa daqui é com álcool. O que é importante falar dessas duas cervejas, assim, real? Doce, mas é doce que é um capeta, assim, mas tem todo um pacote de açúcar dentro do trem. Não é um demerara, não é cana, não é nada, é açucarada mesmo, real. Quando a gente derrete o açúcar para fazer o caramelo do pudim, tadá! É importante falar que isso aqui tem gosto de mosto. Mosto é a primeira sopona, é uma sopa que a gente faz real para que as leveduras se alimentem lá no final. É aqui que a gente vai liberar todos os açúcares para serem convertidos em álcool. Então ele fica com um gosto muito peculiar. É uma sopa de malte. Ó. É sem álcool. Então, se a pessoa gosta de mouse e não pode tomar álcool, né? Sem álcool. Agora, a minha surpresa real foi essa daqui, ó. A Colônia Negra. É uma stout. Ou seja, os caras fugiram totalmente das leveduras lager, que são dessas cervejas que têm características menos marcantes, não todas, mas a sua maioria, e vieram para as leveduras ale, essas que têm mais notas esterificadas e trazem uma sensação bem diferente das outras cervejas. A lata é linda, eu achei maravilhosa. Tem um macaco aqui e ele é todo desenhado, parece que tem um território ali atrás, é muito bonito. E ela se chama Colônia Negra, então, que é uma stout. Destaque importante, eu gosto de falar para a cervejaria, se vocês tiverem problemas, se quiserem me contrata, a gente conversa aí sobre harmonizações e afins. Aqui tem bastante expressivo atrás que essa cerveja pode ser harmonizada com frutos do mar, massas e carnes. Eu sempre falo que a gente não pode colocar de uma forma genérica o que vai ser harmonizado com uma cerveja. Eu não consigo pensar em nenhum outro tipo de frutos do mar para se adaptar bem com uma stout que não seja uma carne de arraia ou alguma coisa pesada, de verdade. Se pegar, sei lá, um tipo de bolinho de bacalhau mais apimentado para colocar com isso. Mas quando você fala frutos do mar, você já imaginou a pessoa tomando isso aqui com ceviche? Vai dar muito ruim, né? Você já imaginou a pessoa comendo uma porçãozinha de camarão beira-mar? Não vai, cara, não vai. Então a gente tem que pensar muito quando fala. A mesma coisa que carne. Quando você fala carne pra mim, você não fala carne bovina, você fala carne caprina, você não fala nada. Eu fico imaginando a pessoa que vai comer isso aqui com uma vitela ou que ela vai comer com carneiro. Então, assim, mais uma cervejaria que peca muito na hora de falar sobre harmonização. Na dúvida, não fala. É bem melhor, tá? Vou abrir e vou servir num copo, vou ver o que eu acho. Perfumosa, viu? Torrefação aqui, ó. Realmente bem presente. Bem presente. Espuma linda pra caramba. Vocês estão vendo a cor disso? Que coisa mais maravilhosa. Paguei um pau. Já que não temos aquela carga de sensação toffee, né? De aroma. A gente não pode dizer que uma cerveja tem um cheiro doce. Mas uma mouse beer, eu acho que ela desafia a linguagem do paladar. Essa daqui a gente sente torra, real. Um pouco de toffee no aroma. Vou tomar e vou dizer pra vocês o que eu acho. Uma das situações que acontecem quando a gente vai trabalhar com a produção de cervejas que tem maltes torrados, e a gente não tá falando de tostado, é realmente torrado, é você perder um pouquinho a mão na quantidade que você vai colocar que lembra defumado. Então, essa cerveja, ela passou um pouco do ponto quando a gente fala de stout ou fala de porter, né? Fala dessas cervejas escuras de estilo inglês. A gente não espera que ela tenha uma expectativa defumada tão pesada. E essa daqui tem. É saborosa, o dulçor residual dela é extremamente baixo, ela não é seca, tem a expectativa de corpo bastante interessante na boca, preenche bem, mesmo. Álcool, ela tem 6% e passa batido, tá? Então é uma cerveja que equilibraram bem nesse sentido. Os ingredientes dela tão funcionais para não se perceber tanto teor alcoólico. By the way, ainda volto a dizer, eu não compro uma stout para sentir que ela é uma house beer, né? Que ela tá com muita pegada de defumada. Então essa daqui para mim perdeu um pouquinho a mão nesse sentido, mas todo o resto real, assim, ó. Eu sinto o aquecimento na minha boca, mas nada invasivo. O meu retrogosto ficou do amargor do malte. O lúpulo tá bem inserido porque ele não grita em nenhuma situação. Eu só acho que é aqui que ela diz que você vai sentir toques de café e chocolate. Eu tenho muito mais torrefação de café real do que de cacau. Então, chocolate passa, tá? No meu paladar não tem. Aí eu fico de novo com aquela coisa de que alguém tostou o café. Porque me deu aqui um defumadão.
mas é uma cerveja que eu achei extremamente ok pelo preço que ela tá, pela proposta de vir com 473 ml, um latão maravilhoso. E assim, até agora, tá aqui, bonita, trabalhando totalmente a seu favor. Então, se você quer passar da Mouse Beer extremamente doce por uma cerveja com dulçor reduzido ao absurdo, mas ainda assim interessante de palato, tá lindo. Eu gostei, tirando defumado excessivo. Então é isso, galeres. Acabamos de falar dessa família Colônia e eu preciso falar pra vocês que faltou uma cerveja. No site dos caras, eles dizem que ainda tem uma Bock. Bock é uma cerveja alemã que a gente tem características muito saborosas dentro de uma expectativa de um pouco mais de teor alcoólico e também uma cerveja mais escura. Gostaria muito de ter provado, mas não achei. Dessas daqui, consideração final, Colônia tá ok pra quem tá no supermercado vendendo propostas diferentes e tirando da caixa e zona de conforto. Colônia, não foi patrocinado, que fique claro. Esse é mais um vídeo informativo para você entender o que é bom pro teu paladar. Próxima marca, ainda desconhecida, mas logo tem mais vídeo aqui no canal.